Como entender e influenciar pessoas? Antes disso, eu quero pedir para que você, participante, dê um clique aí no salvar, no gostar, replicar para as outras pessoas. Se você quiser procurar esse vídeo, ele vai estar hospedado no YouTube, tá bom? O YouTube é Enio Carvalho Instrutor. Também está lá no nosso site, também tem um link. Eu estou com uma colinha na mão aqui, porque eu não sei de cor, tá? É www.eniocarvalho.com.br. A gente também tem nas outras redes sociais, no Facebook, no Instagram, você encontra a gente com @Enio Carvalho Instrutor. No Twitter, você encontra a gente com @Enio Carvalho INS. E no LinkedIn é Enio Carvalho Instrutor. Então, exceto o Twitter, os outros são Enio Carvalho Instrutor. Então, depois eu volto a falar sobre isso, tá? Olha que legal a gente ter a possibilidade de poder conversar a respeito sobre como entender e influenciar pessoas. Entender significa como é que eu escuto, como é que eu entendo, como é que eu faço para entender o que está sendo dito e como é que eu consigo influenciar as outras pessoas. Então, a gente vai utilizar algumas pequenas técnicas, pequenas coisas desenvolvidas pela PNL. São técnicas, são recursos que a PNL disponibiliza. Sabe, às vezes a gente não consegue perceber e entender como é que se dá a comunicação. Então, a comunicação, a gente fica só prestando atenção naquilo que a gente fala. E naquilo que a gente fala tem uma importância bastante grande, principalmente em quem entende. Então, como é que a gente consegue entender a comunicação efetiva? Como é que a gente, além da comunicação, a gente consegue persuadir as pessoas com as quais eu esteja me interagindo com ela? Então, o processo consciente, ele é fixo através do conteúdo da nossa fala. E o processo consciente da nossa conversa, ela é baseada na nossa consciência, como já foi colocado em alguns vídeos anteriores, é baseada nos nossos 5 sentidos. Mas a gente vai entrar numa página muito interessante, chama-se a comunicação inconsciente. Como é que a gente desenvolve esse tipo, como é que a gente percebe isso? Sabe, muitas vezes a gente chega em determinados ambientes, e nesses ambientes que a gente chega, a gente está chegando pela primeira vez nesses ambientes, a gente olha pessoas e a gente não sabe direitinho o porquê, mas a gente elege pessoas em 2 colunas. Uma, a gente coloca as pessoas que são simpáticas. Outras, a gente coloca pessoas que são mais simpáticas. Como é que a gente faz isso? Será que é pela roupa, pela beleza, é pelo corte de cabelo, ou por não ter cabelo, ou é pela silhueta da mulher, ou pelo sorriso do rapaz? Como? Então, esse processo é um processo que se dá de uma forma inconsciente. Então, é sobre isso que a gente vai, hoje, conversar sobre essas pequenas sutilezas que fazem com que as pessoas se tornem simpáticas, receptivas. Elas são coisas que a gente imagina que só funciona de uma maneira interpessoal, de uma maneira que a gente não tem domínio com ela. Tá, ela funciona de uma maneira inconsciente. Então, aquele cliente que, depois de você aprender esses recursos, aquele cliente que não sabe aquilo que está acontecendo, você que vai agora ter a certeza do que você vai estar fazendo.
Então, teu cliente não sabe, mas você sabe aquilo que está acontecendo. Cliente que eu falo aqui é a outra pessoa que está conversando com você. Então, foram desenvolvidas algumas técnicas, algumas coisas com as quais a gente está no piloto automático, a gente não presta atenção. Então, o que a gente faz nesse ambiente que a gente elegeu pessoas simpáticas e pessoas mais simpáticas? Nós vamos descobrir o que é que está causando isso. E aí, depois, quando a gente começa a interagir com essas pessoas, tem algumas pessoas com as quais a gente tem uma capacidade de passar além disso, a gente entra numa conversa de hoje, numa vibe de persuasão. Persuasão significa não fazer com que a outra pessoa tenha um comportamento desejável por mim. Não. É eu arrumar uma maneira de colocar a outra pessoa como se ela quisesse fazer aquilo que eu gostaria que fosse feito. Isso é uma persuasão, uma influenciação. Isso sempre aconteceu. E isso acontece de uma maneira indeterminada, de uma maneira inconsciente, a gente não sabe direitinho. Então, o que a gente vai fazer agora é a gente levantar essas coisas que acontecem de uma forma inconsciente e parametrizar. A gente colocar as coisas num molde para que a gente saia. E eu faço muita questão disso, depois de uma palestra, a gente saia debaixo do braço com algum recurso que a gente possa estar utilizando e fazer com que, ao terminar essa palestra, você consiga modificar, ter um comportamento diferente. Então, o que você vai ver aqui são pequenos detalhes que podem ser desenvolvidos ou estudados com maior quantidade de detalhes, com mais riqueza de detalhes, num treinamento que a gente vai estar fazendo. Mas isso eu falo lá no finalzinho da palestra. A palestra é rápida, tá bom? Obrigado por você estar aqui, por disponibilizar seu tempo. Eu falei aqui, agora há pouco, que a gente só presta atenção nas palavras. Mas vamos ver se a gente presta mesmo atenção nas palavras? Num dos vídeos lá atrás, eu falei a respeito da gente utilizar o acróstico voz, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você sente. Sabe? Como todas as pessoas, nós temos a nossa percepção consciente, aquilo que a gente enxerga do mundo, aquele mundo que a gente cria na nossa cabeça, através dos nossos 5 sentidos. E nós elegemos um deles como nosso intérprete, como o capaz da gente poder falar através desse canal principal. Não significa que os outros não estejam funcionando. Significa que a interpretação das outras coisas eu sempre vou colocar num canal principal, num canal preferido, num canal ao qual eu goste, eu me sinta mais à vontade. Opa, é sobre a fala. Mas como é que é isso? Então, se a gente classificar as pessoas em 3 categorias, elas são pessoas visuais, pessoas auditivas e pessoas sinestésicas. As pessoas visuais, elas têm a capacidade de transformar tudo aquilo que ela fala em imagens. Então, por exemplo, olha só, você chega num ambiente, a pessoa visual chega num ambiente, ela está tocando uma música e a fala dela é assim: escuta, por favor, abaixa o som, você não está vendo que está alto? O que ela está transformando um som na forma dela interpretar a realidade. Se você pegar o pé da letra, você não vê som, você só escuta som. E isso acontece com as pessoas que são visuais. Bom, guarda essa informação que daqui a pouco, a hora que eu entrar no não verbal, a gente vai falar a respeito disso. As pessoas auditivas, elas também têm uma característica
da forma de falar, os verbos, as interpretações das pessoas auditivas, elas estão ligadas a som, barulho. Tem pessoas que elas ficam, você está num lugar, num escritório, você fica batendo a caneta, você fica estalando o dedo, você fica, depois de uma refeição, brincando de dedilhar a mesa ou o talher que ficou na mesa. Algumas pessoas, elas ficam incomodadas com esse barulho. E quando elas vão falar com você, elas falam com um ritmo de uma maneira diferente. Elas têm um jeito, e ela chega para você e ela fala assim, olha, esta noite, o silêncio do brilho desta noite me faz sonhar. O que ela está dizendo, ela está transformando algo que ela está vendo em som. Então, nós temos umas pessoas que preferem utilizar o canal visual através de imagens, outro através de sons, e a gente tem uma terceira pessoa, que é aquela pessoa que ela gosta de conversar a respeito de sentimentos, calor, ela vai comprar um carro, ela vai olhar o conforto que o carro vai dar para ela vai olhar a potência que tem o motor, ela fica prestando atenção, ela chega num determinado lugar, ela presta atenção em como é que as pessoas estão se sentindo. Dentro desse lugar, ela presta atenção em aquilo que o visual vê, um lustre, aquilo que o auditivo ouve, as risadas das pessoas, ou o tilintintar dos garçons passeando com as bandejas com líquidos dentro das taças. O que o sinestésico, ele sente que o líquido está quente, o líquido está frio, ele sente um prazer de estar ali. Então, ele tem uma percepção do ambiente de uma forma diferente. Então, quando você... O que tem isso? Então, você falou que a gente, na comunicação, a gente tem que prestar atenção. Se eu conversar com uma pessoa que ela é visual, e conversar com uma pessoa que ela é sinestésica, se eu não adaptar a minha conversa ao que eu estou ouvindo, ao canal preferencial sensorial do meu comunicador, eu vou ter um problema de adaptação. Então, aquilo que eu falar não vai ser percebido da forma que eu gostaria. Então, se eu sou sinestésico e conversar com um visual ou com um auditivo, para ser melhor compreendido, eu tenho que adaptar a minha conversa. Então, eu tenho palavras que me remetem a imagens, que me remetem a sons e que me remetem a sinestesia. E a sinestesia eu posso falar sobre tato, paladar e olfato, de uma maneira mais resumida. Então, aquilo que eu falo, o conteúdo que eu falo, tem um significado na hora de eu entender, para eu poder me adaptar à linguagem do meu intercomunicador, e não à minha linguagem. O importante não é o que eu falo, é uma das premissas da comunicação. Quem faz jornalismo, quem estuda PNL, alguma coisa relativa à comunicação, sabe que o responsável pela comunicação é do comunicador, e não de quem escuta. Não é aquele programa na televisão que tinha lá, acho que é Sai de Baixo, a Magda falava, eu não estou entendendo, e todo mundo dá risada. A história não é essa, é exatamente o contrário. Se o seu interlocutor não entendeu, significa que a tradução que você fez não está adaptada à maneira como ele transforma a realidade dele. Então, essa é a fala. Então, olha só. Então, a gente vai começar a prestar atenção daqui para frente qual é o dialeto do meu interlocutor. Se ele fala mais por imagens, se ele fala mais por sons, ou se ele fala mais por sinestesia.
Se eu conseguir adaptar a minha fala ao jeito dele, à maneira como ele representa a realidade, opa, eu comecei a conversar com ele. Eu comecei a abrir um diálogo com ele. Uma outra coisa bastante característica é o tom de voz. Então, quando eu tenho um tom de voz que fique mais próximo do tom de voz do meu interlocutor, eu começo a criar um canal duplo, uma sinergia para começar a conversar com ele. Então, o que acontece? Se ele fala numa velocidade maior, provavelmente ele está falando através de imagens, porque as imagens estão rodando na cabeça do seu interlocutor e ele está falando numa velocidade mais rápida e eu tenho que adaptar. A minha adaptação, ela é uma velocidade maior, mais rápida do que a normal que eu falo. Ou vice-versa. Se ele fala de uma forma mais lenta e mais devagar, e eu falo numa velocidade muito rápida, eu tenho que me adaptar à velocidade de fala do meu interlocutor. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo uma porta de comunicação inconsciente, algo que eu fazia e que me separava entre aquelas duas colunas das pessoas, as pessoas simpáticas e as pessoas mais simpáticas. Eu começo a interagir com a pessoa falando no dialeto dela. Então, é visualês, auditivez e sinestesês, se eu pudesse brincar com isso, tá bom? Então, e o tom de voz também ela tem uma característica que ela empacota aquilo que eu estou falando. Então, você pode fazer a experiência que você quiser. Então, se você tiver alguma coisa, algo que você tenha como experiência das coisas que você falou, e se você tiver numa conversa com alguém, e se você começou a alterar o volume da sua fala, o seu interlocutor, ele vai falar, escuta, por que você está ficando nervoso? E você não está nervoso. O que você está fazendo você está querendo reforçar seus argumentos. E aí, você começa a utilizar alguma coisa da sua experiência que um dia deu certo e que hoje não tá conseguindo o resultado que você quer. Agora, tem uma outra coisa fantástica, são os seus gestos. Lembra? Nós conversamos sobre o visual. Sabe o que o visual faz quando ele tem acesso a algumas imagens? Isso você pode fazer a experiência com outras pessoas. Se eu perguntar alguma coisa para você, tipo, hoje você almoçou? Qual foi o seu almoço hoje? Sabe o que você vai fazer? Para você recordar o que você almoçou e responder a minha pergunta, sabe o que você vai fazer? Você vai levantar seus olhos. Então, os olhos, segundo os poetas, é espelho da alma. E são movimentos involuntários. Todas as vezes que você tiver acesso a imagens, seja imagens que você esteja tendo acesso a lembranças, ou que você esteja criando alguma coisa de imagem, os seus olhos eles vão para cima, ora para o lado direito, ora para o lado esquerdo. E aí tem algumas técnicas para saber o que é o que você está construindo e o que você está criando. E não necessariamente essas imagens, elas são uma máquina de verdade. Isso é uma das pistas. Tem até um filme muito interessante que foi baseado nas experiências de um autor chamado Paul Elkman. Traduziu num filme chamado Lie to Me. Então, minta para mim. Então, quando você está, principalmente de uma forma natural, você tem acesso a esses movimentos porque eles são involuntários. Então, se você prestar atenção em como é que as pessoas estão conversando, se elas olharem para cima,
vocês vão ver que elas estão tendo acesso a imagens assim como você. Se eu perguntar para você qual é a cor do sapato que você utilizou ontem, sabe o que você tem que fazer? Você tem que lembrar. O que você tem que lembrar? Você tem que ir lá em cima, lembrar do sapato que você usou, se é que você estava de sapato, ou se você não estava de sapato, você estava de chinelo, de pantufa em casa, na quarentena, e aí você falou, não, eu não estava de sapato, eu não saí de sapato, eu não saí de casa, eu estava de chinelo, eu estava descalço, eu estava de pantufa. Mas para você responder isso de uma forma mais criteriosa, o que acontece? Puf, você olha para cima. E se eu perguntar para você como é que é o som do telefone, do seu celular, que você mais gosta? Sabe o que vai acontecer com os seus olhos? Ele vai passear na altura dos seus ouvidos, na horizontal. Então, todas as vezes que você tiver acesso a um determinado som, ou de lembrança ou criado, você vai ter um movimento involuntário com os olhos. Então, se eu perguntar para você assim, você lembra de como é a voz do Pato Donald? Você não tem como. Se você quiser ter acesso a essa lembrança, você vai ter movimentos involuntários. É assim. Ah, tá. E você imagina seu cachorro falando como o Pato Donald? Espera aí. Você cria uma imagem. Esses movimentos, eles são involuntários. Eles podem ser demorados ou eles podem ser de uma forma bem rápida. Você, ao invés de você simplesmente, ao prestar atenção naquilo que está acontecendo, você vai somando. Olha só como é que a comunicação vai ficando mais detalhada. Você vai utilizando os predicados que o seu interlocutor está usando. Se ele está usando palavras visuais, se ele está usando palavras auditivas, se ele está usando palavras sinestésicas. E que, junto a isso, ele está tendo movimentos involuntários do olhar. O que está acontecendo? Você está abrindo um canal de confiança inconsciente com seu interlocutor. E aí, as mensagens que são trocadas de uma forma onde haja uma relação de confiança inconsciente. Isso sempre aconteceu, só que a gente não tinha essa percepção dessas coisas que aconteciam. Então, o que está acontecendo? Existe agora a capacidade de você abrir um canal de comunicação com o seu interlocutor, aonde você possa colocar a sua mensagem daquilo que você quer fazer. Então, se for no contexto vendas, aí você pode começar, depois de criada essa relação, você pode começar a desenvolver a sua persuasão, a sua apresentação dos benefícios do produto que você está oferecendo. É muito gostoso você ter essa capacidade de perceber algo que sempre aconteceu e que agora você começa a ter um ferramental à sua disposição para você descobrir que isso realmente tem uma conotação. Em PNL, a palavra técnica que a gente usa nisso, para desenvolver essa relação de confiança, é uma palavra de origem francesa que tem o nome de rapport, que não tem uma tradução literal, mas a tradução literal seria algo além da empatia, é uma empatia com confiança. Então, o que você faz com isso? O rapport é a capacidade que você tem de criar uma relação de confiança. São as coisas que estavam acontecendo antes e que você não percebia. Só que agora, como era inconsciente, quando você começa a perceber isso, você começa agora a ter acesso ao comando de uma interação com o seu prospect, com a sua outra pessoa. Então, o que você consegue fazer com isso? Esse é um ferramental
e a gente dá um nome de rapport, e a gente pode classificar esse rapport, digamos, numa escala pouco rapport, o rapport ponderado e muito rapport. Para que serve uma coisa com a outra? Então, você tem os detalhes que fazem com que você crie um rapport. Você está numa reunião, você está sentado à mesa, você vai descobrir quem que é que comanda aquela mesa. Então, se você prestar atenção nos microgestos, você vai começar a fazer aquilo que a gente dá um nome de espelhamento. O espelhamento é a capacidade que você tem de olhar os gestos que estão sendo feitos de uma maneira involuntária pelo seu interlocutor, e você pode, de uma maneira suave, mas intencional e consciente, repetir os gestos que o seu interlocutor está fazendo. Sabe por quê? Porque a mente inconsciente do seu interlocutor, vendo aquilo, ele fala, opa, eu posso confiar nesta pessoa. A minha interação com esta pessoa está sendo com a menor quantidade de filtros possíveis. Eu posso interagir com esta pessoa. Está aberto um canal de comunicação. E aí o conteúdo é por sua conta. Se você tiver numa relação mais quente, uma relação de flerte, de uma relação de paquera, uma relação de intimidade, o que você tem? Você tem um rapport em alta escala. Você tem essa capacidade de confiança onde as pessoas se entregam, se colocam uma para a outra. E uma coisa muito interessante é que isso é o que acontece com nós, seres humanos. Significa dizer que hoje nós estamos aqui no Brasil, eu estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Em qualquer lugar que eu viaje do mundo, que eu esteja, eu posso repetir este mesmo padrão de comportamento que eu vou ter a capacidade de interagir numa relação de confiança com as outras pessoas. Então, eu posso criar essa relação de confiança que antes acontecia, isso aqui não é novo, o que é novo são essas informações, então eu posso criar essa relação de confiança, como eu também posso quebrar essa relação de confiança, porque quem trabalha com venda sabe que às vezes o vendedor ele é simpático, ele conversa, ele brinca, ou dá uma bala para a criança se tiver, tal, e ele não atingiu o objetivo que é, no caso do vendedor, a venda. O que vai acontecer com ele? Ele foi, arrumou mais um amigo, mas ele não converteu essa interação em venda. Então, significa que o rapport, você tanto pode criar uma mão de relação de confiança, como você pode quebrar. Então, tem o quebrador de rapport. O que é o quebrador de rapport? Você está conversando com alguém, o que acontece? Esse alguém vai e pega o telefone celular. Opa! Pegou o telefone celular. Ele não está mais prestando atenção em mim. Ele vai, olha no relógio, ele vira o tronco ao contrário. Eu quebrei o rapport. Por quê? Porque, baseado na definição que eu dei aqui, é que, como rapport é uma ponte de relacionamento inconsciente, um caminho de confiança, quando eu quebro o rapport, eu modifico a comunicação. Eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu olho para o relógio. Eu olho para o celular, eu pego uma caneta, eu fico olhando para a caneta. Esta pessoa, a gente fala, ei, presta atenção, olha para mim. E as pessoas que são visuais, elas, para interagir com a outra pessoa, ela precisa que a outra pessoa esteja olhando para ela. As pessoas que são auditivas não precisam disso. É por isso que a gente, no nosso tempo de banco escolar, a gente tinha alguns colegas que ficavam debruçados e o professor perguntava alguma coisa, ela respondia, porque ela aprende através do ouvido. São as pessoas que são mais auditivas. E uma maneira bastante inteligente
de o professor utilizar essas técnicas é ele falar nos 3 canais de comunicação. Por quê? Porque dentro de uma sala de aula existem pessoas que são visuais, alunos auditivos e alunos sinestésicos. E aí ele fala isso nas 3 linguagens que ele pode ser entendido pela totalidade da audiência, porque só existem esses 3 tipos de classificação da audiência. Então, o que que isso faz? Então, como é que eu vou conseguir agora, então, a minha linguagem de influenciação? Eu consigo, depois de estabelecer uma relação de confiança com o meu interlocutor, eu consigo passar a minha mensagem. Nos cursos mais avançados de PNL, a gente tem, inclusive, modelos de linguagem que são utilizados muito utilizados em hipnose, que elas estão relativos ao poder de comunicação diretamente para o inconsciente. São comandos e ordens que são dadas. Isso tudo é aprendido. Isso tudo num treinamento de PNL você aprende para você ter uma comunicação mais eficiente, fazer com que você e o seu interlocutor, vocês criem uma relação de confiança. E quando você criar essa relação de confiança, que o seu interlocutor não tem consciência, mas agora, daqui para frente, você tem, o que que vai acontecer? Você vai ter uma maior possibilidade, chance de poder influenciar a outra pessoa para ajudá-lo a desenvolver os argumentos da conversa que você está tendo com ela. Sobre todos os aspectos, sobre todas as formas de você falar. Então, num curso mais detalhado, em falar em curso, a gente tem um curso que... Eu vou levar minha cola aqui, tá? É um curso que a gente vai ter... Inclusive, a gente discute isso, tá? E a gente aprende a fazer isso no curso, que ele se não for presencial, nos cursos mais avançados, a gente aprende a fazer isso. A gente vai ter um treinamento dia 20, 21, 23, 24, segunda, terça, quinta e sexta, em 4 módulos, das 19 às 22 horas, um curso PNL no dia a dia, onde esse é um dos capítulos que a gente aborda. E leva também em consideração algumas palavras. Então, tem algumas palavras que são bastante importantes. Então, olha só, o que a gente tem agora de resumo daquilo que a gente está falando? Então, uma interação, uma comunicação com a outra pessoa, você se dá baseado em 3 termos, baseados no que você fala, no conteúdo que você fala, baseado no tom de voz, de como é que você fala, e baseado nos movimentos que você faz da sua linguagem não corporal. Isto tudo você vai aprender que existe uma sincronicidade na mensagem. Se isso tudo bater, você agora, com essa percepção, consegue entender aquilo que é dito e aquilo que não é dito. Aquilo que não é dito, Enio, é aquilo que não é dito. Por quê? Porque você consegue agora criar nessa relação de confiança alguma coisa que o seu interlocutor não disse, mas que você percebeu. Então, se ele vai responder uma pergunta para você e ele começa a olhar para cima, a pergunta que você vai fazer é: sobre isso que nós estamos conversando, o que você está vendo? Olha só, você começa a interagir e a outra pessoa se sente tão confortável que é como acontece muitas vezes. Então, você vai numa palestra presencial que a gente ia antes da quarentena, você vai num evento evangélico, num culto, numa missa, e você escuta o preletor falar lá na frente, ele fala e tem um público, a gente pertence a um público de 100, 200, 300 pessoas, e quando a gente sai e vai comentar, fala: nossa, aquilo ali ele falou para mim. Sabe? Você criou uma relação com o qual existe a capacidade de influenciação do palestrante. É isso que você tem
ao utilizar essa técnica de influenciação, que a gente dá um nome, conserva o nome em francês de rapport. Então, como o título da palestra, é como entender e influenciar pessoas. Hoje, agora, a partir de agora, você começa a ter consciência daquilo que é dito e como ele é dito. E aquilo que você pode fazer, seja no momento de estresse, seja no momento de lazer, seja numa negociação, seja numa conversa, seja numa informação. Daqui para frente, você pode utilizar isso, se você abrir o seu canal de percepção, porque senão você vai se você não tinha atentado para esses detalhes, você sempre utilizou isso e a sua mente inconsciente fazia essas coisas sem a sua percepção. É como se a gente tivesse levantando as coisas das formas inconscientes e a gente colocando de uma forma consciente para o seu interlocutor. Não sabe o que você está fazendo, mas você sabe. Então, eu refazendo de novo, essas informações que a gente tem com maior detalhamento, a gente pode dar uma checada lá no nosso site. Eu vou repetir de novo, vou pegar minha colinha, porque eu não decorei. O site é www.eniocarvalho.com.br. A gente tem no LinkedIn Enio Carvalho Instrutor, no Facebook e no Instagram também é Enio Carvalho Instrutor, só que o Facebook e o Instagram vem acompanhado do @, e no Twitter @Enio Carvalho INS, INS, porque não coube instrutor por causa da quantidade de caracteres, tá bom? A gente vai procurar obedecer todas as quintas-feiras às 16 horas, a gente vai procurar fazer sempre aqui uma palestra assim, curtinha, de 30, 40 minutos, onde você consiga utilizar essas pequenas dicas técnicas, pílulas de PNL, para você utilizar no seu dia a dia. Parafraseando Richard Bandler, um dos criadores da PNL, para que você precisa do amanhã se você não for um pouquinho melhor que hoje? Eu espero que essa palestra consiga fazer uma abertura um pouquinho maior na sua percepção e consciência daquilo que você pode melhorar na sua comunicação.